é fruto da irresponsabilidade, deixa eu falar, é fruto da irresponsabilidade fiscal do seu governo. E esse discurso, essa mentira que grande parte da mídia chapa branca desse país está comprando, que o IOF só atinge quem viaja para o exterior. Eu pergunto à minha amiga Maria do Rosário, aquela pessoa que vai ali na Casas Bahia, compra um eletrodoméstico, com muito sacrifício, às vezes 24 vezes, não paga IOF? Isso é uma mentira, uma falácia que nós temos nesse país. E vocês, por colocarem sindicalistas, pessoas incompetentes, estão assaltando as nossas estatais, dando um rombo gigantesco. E aí, toda hora, se vai aos cofres do contribuinte, ao bolso do contribuinte. Pessoal, o Ciro Nogueira vai deixar Maria do Rosário em um beco sem saída. Vocês vão ver aqui nessa entrevista, nesse debate na CNN, que a Maria do Rosário vai defender o governo, vai dizer o quanto o IOF é bom para a população, para a sociedade mais pobre. Veja só, veja a cabeça dessa mulher, vai defender o IOF e simplesmente o Ciro Nogueira vai passar na cara dela, vai passar por cima. Essa é que é a verdade. E desse desgoverno que ela defende, e eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir e vejam só a lapada que essa mulher vai levar, essa esquerdista vai levar ao vivo na CNN. Mas antes, deixa o like, curte, comente, compartilha e bora assistir esse conteúdo agora. É útil, é eficaz, é necessário essa caminhada na justiça por parte do presidente da República? Eu começo com a deputada Maria do Rosário. É uma responsabilidade do presidente da República. Porque o debate não é mais só sobre o IOF, mas sobre as atribuições de cada poder, a responsabilidade que cada parte daqueles que devem atuar harmonicamente tem. Quem extrapolou as suas funções foi o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tem o poder de revogar um decreto presidencial quando esse decreto presidencial está dentro da Constituição, dentro das normas legais e dentro dos objetivos da República. Temos também agora um enfrentamento positivo da inflação de alimentos. O preço dos alimentos começou a baixar de forma muito sustentável e importante para a população, mas há necessidade de equilíbrio nas contas diante daquilo que o governo fez de excepcional, que não é uma gastança, é a contribuição com o Rio Grande do Sul de cerca de 111 bilhões de reais no momento mais difícil do estado do Rio Grande do Sul, e como gaúcha, eu preciso dizer isso também. Nós temos também aqui investimentos na educação que são muito importantes, mas a direita brasileira quer continuar fazendo um ajuste, cortando na população, cortando na educação. Já vou falar mal da paridade do salário mínimo com o BPC e com a aposentadoria, porque afinal de contas nós recuperamos o ganho real do salário mínimo, e nós não queremos fazer isso. Nós precisamos enfrentar distorções tributárias. Chega do Brasil os mais pobres pagarem a conta dos mais ricos. Não se trata de aumento de impostos. Se trata aqui de quem não paga começar a pagar. E o presidente tem que zelar pelo que é o objetivo e as tarefas e as prerrogativas que ele tem. Portanto, o presidente cumpriu estritamente o que poderia fazer, visando o bem comum, a estabilidade econômica, o atendimento das necessidades da população, porque há algo sobre o presidente Lula e sobre o ministro Fernando Haddad que precisa ser dito. Toda a gestão, toda a atividade política do Brasil visa a melhoria da qualidade de vida da população. Os índices do Brasil são muito positivos. Chegamos ao pleno emprego, estamos num processo de neoindustrialização e, ao mesmo tempo, também não descuidamos da produção primária, porque já estamos diante de uma nova safra recorde. A sociedade brasileira não aguenta mais impostos, não aguenta essa irresponsabilidade fiscal. Eu divido completamente do que falou a deputada. Nós temos hoje 15% de juros nesse país. Que setor produtivo aguenta 15% de juros nesse país? E esse discurso, essa mentira que grande parte da mídia chapa branca desse país está comprando, que o IOF só atinge quem viaja para o exterior. Eu pergunto à minha amiga Maria do Rosário, aquela pessoa que vai ali na Casas Bahia, compra um eletrodoméstico,
com muito sacrifício, às vezes 24 vezes, não paga IOF, isso é uma mentira, uma falácia que nós temos nesse país. E IOF é um imposto regulatório, não é para se usar para arrecadar como o governo quer. E o governo confessou isso, porque diz que tem um déficit gigante das suas contas públicas, fruto da sua irresponsabilidade fiscal. O que estão fazendo com as nossas estatais, que no nosso governo davam um lucro recorde, e vocês, por colocarem sindicalistas, pessoas incompetentes, estão assaltando as nossas estatais, dando um rombo gigantesco. E aí, toda hora, se vai aos cofres do contribuinte, ao bolso do contribuinte. Você imagina, a cada 36 dias, aumentar imposto no país, como esse governo colocou em prática? Isso é uma irresponsabilidade, isso não tem programação. É um governo que não tem programação, um ministro fraco, que não teve autoridade para colocar em prática o que ele queria, que era cortar as despesas públicas. É isso que acontece. Nós temos hoje no país apenas um chefe de Estado, que é o Lula, mas ele não é chefe de governo. Ele tem que parar mais, Maria do Rosário, aqui no país, para governar, assumir as suas atribuições. E isso ele não tem feito, e porque tem um partido que faz muitas vezes mais a oposição à responsabilidade fiscal que às vezes o ministro quer colocar em prática, do que até a própria oposição. E olha, o Congresso Nacional decretou um chega. Chega de assaltar o bolso do contribuinte. E não é das camadas mais ricas que eles querem, não. É do povo que faz o seu financiamento, o seu crediário. E isso tem que ficar bem claro, apesar de muita gente da mídia querer esconder isso. O Brasil caiu no governo Bolsonaro, que o senhor foi chefe da Casa Civil, para a 12ª posição na economia mundial. Hoje nós estamos novamente entre as 10 maiores economias mundiais. A presença do presidente Lula no mundo é uma presença que valoriza a indústria nacional, valoriza o próprio agro que o senhor diz representar. No entanto, o desenvolvimento nacional não interessa esses setores que querem sempre, invariavelmente, um país que não tem ciência e tecnologia, não tem universidades, não tem pesquisa e vive exclusivamente da produção primária. 1 minuto e 30, senador. Saiba que por pouco tempo, que se dependesse de mim, Maria do Rosário, nós não teríamos nada nesse governo, porque nós não temos identificação, nós não temos identidade com esse governo. Eu quero lhe dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido do governo passado. Tenho muito orgulho. E não foi por falta de convite que eu não estou nesse governo, é porque eu não acredito nesse governo. E eu vou ficar até o último dia contra esse governo que tem feito tão mal ao país. O seu presidente pensa, até hoje, que entregando cargos para os partidos, como ele fez no passado e fazia, e graças ao presidente Bolsonaro isso acabou nesse país, porque a população está vigiando agora o voto dos deputados, tá? Graças a Deus, quando as pessoas votam no país, agora acompanha o trabalho dos parlamentares. Isso foi fruto do presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais para ter uma mídia alternativa nesse país que vocês querem censurar. Me responde, por que os juros estão 15%? A culpa ainda é do Roberto Campos? Ainda é do Roberto Campos? Você sabe que não. É fruto da irresponsabilidade, deixa eu falar, é fruto da irresponsabilidade fiscal do seu governo. Eu quero cortar, não é o pé de meia, não, que é um bom programa. Eu quero cortar o cargo da companheirada do seu partido, que você colocou aí, que Brasília agora tem infestado de lobista e de companheiros do partido, fazendo muito mal ao Brasil. Isso é que eu quero cortar metade desses ministérios que não servem para nada, a não ser para acomodar pessoas incompetentes do seu governo. Isso que acontece. E por que 30 anos depois houve essa queda da decisão do presidente Lula, derrubada da decisão do decreto do presidente Lula no Congresso Nacional? Naquele tempo nós não aumentávamos impostos a cada 37 dias, Marcelo. Essa é a diferença. Você acha normal um governo aumentar impostos a cada 37 dias? Você sabe quanto uma pessoa aqui no nosso país que recorre ao SUS ao precisar de algo especializado demora 57 dias. Olha que loucura. Nós temos aqui no Brasil
uma carga tributária de primeiro mundo com serviços cada vez pior de terceiro mundo, em que as pessoas não têm segurança, não têm educação de qualidade, não têm condições de ir e vir, e agora nós vamos pensar em tirar mais dinheiro do contribuinte. Essa visão equivocada do Partido dos Trabalhadores, que o governo é que tem que ser o vetor da economia. O governo não é vetor da economia, o governo só faz atrapalhar a economia do nosso país. Quanto menor o governo, mais a sociedade se desenvolve, mais as pessoas empreendem. E nós temos que ter, Pedro, previsibilidade. Que país é esse que se vai se investir em que se aumenta impostos a cada 30 dias? Se você não sabe que quando você fizer o investimento, quando ele for realizado para produzir, que carga tributária vai estar, porque o governo pensa que o bolso do contribuinte brasileiro é um caixa eletrônico, que vai lá toda vez que precisa e retira dinheiro para a companheirada. É por isso que o presidente Lula é o primeiro presidente que conseguiu, ao longo do seu período agora de governo, não apenas criar políticas públicas, mas está trabalhando para que a classe média não pague mais imposto de renda. Esse ataque, essa coisa de companheirada, essa forma de linguagem que é tão negativa para a política, que o senador utiliza para criar estereótipos sobre o PT, sobre o presidente Lula, e não debater agora o que nós precisamos debater, que é enfrentarmos os 800 bilhões de reais que os privilegiados, que a cobertura tem enquanto o zelador está pagando a conta. Ciro Nogueira, senador, o Congresso faltou com a palavra? Não cumpriu algo que havia acordado? Isso é uma narrativa mentirosa desse governo. O Congresso não se comprometeu em momento nenhum a aprovar esse absurdo se não vier o corte de gastos. Isso que a deputada está falando, dessas isenções, eu também sou favorável a cortar, só que o governo não propõe isso. Qual foi? O governo propôs, Maria do Rosário, alguma coisa de corte dessas isenções que você está falando? O governo propôs cortar no judiciário, por exemplo, que tem que se cortar muita coisa, ou no legislativo? Nada. Nada, isso é uma falácia. Essa história que dizer que o IOF não afeta o bolso do contribuinte, eu pedi para a minha assessoria fazer aqui, uma pessoa que faz um financiamento de R$5.000 em 12 meses, vai pagar aqui em torno de R$170 de IOF. E a pessoa que faz uma compra dessa, Maria José, não é rica, não. Então não venha com essa falácia, essa mentira de dizer que o IOF não afeta as pessoas pobres, as microempresas nesse país que tem que antecipar a sua arrecadação com o sacado dos meios de pagamento, pagam IOF nesse país, e se aumentar o IOF, eles vão aumentar os seus custos e a prestação de serviço que ele vai fazer à população de baixa renda. Isso que nós queremos evitar. Corte metade desses cargos da companheirada, que vai ajudar o país, e vamos fazer um debate sério e fazer um corte linear de despesas nesse país. Não é possível que num orçamento de mais de R$1 trilhão não tenha nada para ser enxugado, nada para ser economizado. Você, que é uma pessoa muito atuante, me cite uma ação deste governo para diminuir desperdício, para diminuir cortes de gasto nesse país. Não teve nada desde que esse presidente, infelizmente, voltou ao poder. É isso que está acontecendo no país. Não há desperdício, não há gastança, o que há é a volta da responsabilidade com a população. E não é um acaso que nós, senador, agora no Brasil, estamos vivendo a queda da desigualdade entre os que têm mais e os que têm menos, ainda que sejamos um país muito desigual. Voltamos a investir no Minha Casa Minha Vida, trabalhamos a construção de direitos na educação, voltamos a ter jovens que não estão abandonando as escolas e estamos precisando investir mais em creches deste país. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer de R$2 a R$5.000 com o seu celular na sua casa, se você quiser fazer uma renda extra mensalmente, nada de aposta, nada de jogo, nada de tigrinho. É um trabalho que você vai usar o seu celular conectado à internet e vai produzir conteúdos aqui na plataforma do YouTube e vai trazer notícias, assim como eu faço, e ganho mensalmente. Você pode fazer isso também e faturar mensalmente
de 2 a 5 mil reais. Como é que você vai fazer? Clica no link no primeiro comentário fixado e assista uma aula que tem lá totalmente gratuita que vai te ensinar o passo a passo para você fazer mensalmente, e eu garanto que você pode fazer de 2 a 5 mil. Isso vai depender do seu esforço, do seu estudo, da sua dedicação, da sua aplicação. Então, será que dá certo? Só não dá certo para quem não faz. Só não dá certo para quem não estuda. Só não dá certo para quem não corre atrás. Para aquelas pessoas que ficam criticando, não dá certo. Agora, se você implementar, se você estudar, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai colher os frutos do seu trabalho. Então, o que é que você tem que fazer? Clica no link, assista aquela aula que tem um passo a passo totalmente gratuito, te ensinando o caminho de como é que funciona esse mecanismo aqui na internet para você aprender a faturar mensalmente, para você viver da internet, para você complementar o seu salário. Então, vai depender de quem? De mim? Não, depende de você. Então, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula totalmente gratuita. Pessoal, a Maria do Rosário é uma esquerdista ferrenha. Ela tá aí para defender o governo, independente se o governo erra, acerta, independente se tá tudo certo, se tá tudo errado. Ela não quer saber. O que ela quer saber é de defender o Lula, paz e amor. Então, veja só, os argumentos dela aí foi que tava indo tudo bem, é que o governo tá fazendo pelos pobres, e essa ladainha que nós já sabemos como é que é. Mas o fato e a verdade é que nós estamos vendo aí, é aumento de imposto direto. Até agora, eu nunca vi tanto aumento de imposto como esse que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? O Haddad, tudo que ele quer fazer, não é à toa que ele ganhou aquele apelido de taxado. Tudo ele quer taxar, tudo quer cobrar imposto. O governo tem que arrecadar. E a saúde continua ruim, segurança continua ruim, educação continua ruim, tudo continua ruim. Mas eles querem saber de arrecadar, né? Tem que sustentar a companheirada. Não é à toa que a Janja vive viajando no mundo inteiro, que o Lula gasta bilhões e bilhões com suas viagens internacionais, hotéis 5 estrelas. É um luxo só. Ou seja, nós, povo brasileiro da classe mais baixa, temos que manter o luxo infelizmente, dessas pessoas. E fora o judiciário brasileiro, que é um judiciário mais caro do mundo, que vive às nossas custas, para quê? Para no final de tudo nos censurar. É brincadeira um negócio desse? Mas é exatamente isso que eles querem, nos censurar, calar nossa boca, e simplesmente o que ele quer da gente, 4 em 4 anos, é o nosso voto. E cale sua boca, ninguém aqui é para dar opinião, ninguém aqui é para dizer que o presidente está errando, ninguém é para falar do ministro, ninguém é para fazer nada. Então, é esse o caminho que o Brasil está andando, e vimos aí essa última votação do STF, né, que regulamenta as redes sociais e que as plataformas agora vai ter que derrubar o conteúdo se elas verem que esse conteúdo, né, não agrada muito. E a verdade é essa, que não agrada à esquerda. Se for para bater na direita, pronto, o conteúdo é válido, o conteúdo é verdadeiro, o conteúdo é democrático. Se for falando da esquerda, se for falando de algum dos ministros, se for falando desses absurdos de petrolão, mensalão, de aposentão, se for para falar dessas coisas aí, pode ser que seja derrubado, e eu não duvido nada se isso acontecer, né? É triste, é lamentável, mas é para isso mesmo que eles querem. Não é à toa que eles querem regulamentar. Por quê? Porque eles apanham nas redes sociais. O governo não tem argumento, o governo não tem uma pessoa de qualidade, de capacidade, de inteligência, igual o Nicolas Ferreira. Quem na esquerda pode se comparar e se igualar e ter um nível do Nicolas Ferreira fazendo conteúdos? Ninguém, não tem. E por mais que eles arrumem, a questão não é arrumar alguém que saiba fazer um conteúdo, a questão é trazer a verdade. É isso que falta neles e é isso que eles não têm, e é por isso que eles querem essa regulamentação. O Lula vinha falando isso faz tempo e o STF simplesmente apoiou e agora fez isso aí, e para mim é uma vergonha, é triste, é lamentável, e para mim que produz o conteúdo, pronto. Eu agora vou ter que medir as palavras para falar, e mesmo medindo e mesmo trazendo fatos e verdades, nós corremos o risco de ser censurado e ter o nosso conteúdo banido aqui da internet. Essa é a realidade que nós estamos se encaminhando, né? Mas tá aí o vídeo do Ciro Nogueira, desceu a lenha na Maria do Rosário. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.